Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Então, e aí fiz a faculdade e tal, trabalhava durante a faculdade também, terminei a faculdade e comecei nessa coisa do atender um pouco, aí veio o Instagram que fez esse movimento. Por dieta low carb ser um assunto novo, isso chamou mais atenção ainda. Então, era um pouco. Hoje é uma coisa muito bem difundida, muito bem falada, mas na época era um tabu e era uma coisa muito condenável e ninguém estudava direito sobre isso. Lógico que, como todos os assuntos em ciência, ainda se fala muita besteira, mas era uma coisa que chamou a atenção. Fui convidada para fazer uma entrevista num programa na Gazeta e isso deu uma explodida. E naquele dia, no dia seguinte, já o telefone do consultório já não parou mais e a coisa foi acontecendo. E aí eu comecei, então, a palestrar. Então, todo final, eu ficava no consultório de segunda a sexta. Começava a atender, sei lá, 8, 9 horas da manhã e até 8, 9 horas da noite. Na sexta-noite, às vezes eu encerrava um pouco mais cedo, porque entrava num avião para palestrar em algum lugar, passava sábado e domingo palestrando e voltava para atender na segunda. Então você tinha explodido aí, então. Você Sim, já estava dando palestras e tal. Aí a coisa já tinha ido. A faísca que fez você entrar, assim, na mídia foi uma entrevista na Gazeta. Eu acho que eu diria que sim. Acho que eu diria que foi ela, sim. Então E o low carb, né? Sim, o assunto. Então você estava num assunto que, dentro de um contexto, existia um movimento que era algo novo. Era um assunto que não era mainstream. Não era mainstream. Isso. Frescor, que a gente estava Aquele conversando frescor. esses dias. Isso, A gente tava exatamente. falando Era disso. novidade, exatamente. Exato. E aí você estava plantando, de repente apareceu uma oportunidade que foi o que te jogou no Isso. holofote. E aí, nessa sorte que chegou, eu estava pronta, porque a Uhum. coisa toda já estava, a base estava muito bem feita, então a coisa foi andando. E aí eu passei 2 anos nessa pegada. Então, eu cheguei agora talvez eu erre, eu não lembro se eu estive em 3 estados em 2 dias ou em 2 estados em 3 dias. Mas a coisa era insana nesse nível. E foi nessa época que eu conheci o Bruno Perini. Uhum. E aí, que ano que foi? 2018, eu erro sempre datas, 2018, 2017, por aí. 2016, não lembro. Deve ser 17, que tava começando ali, Eu 2017. já trabalhava com internet. Já. Então deve ser 17, 18. Por aí. É. E ele e a Malu, eles me seguiram em várias cidades para tentar falar comigo, porque o Bruno tem visão, ele já queria falar comigo. Aham. E e eu não tinha conseguido falar com eles, e acho que foi na 4ª, 5ª cidade que eles foram, eu lembro que foi em Vassouras, e eu lembro de estar dando palestra e ver um casal tão bonito na frente e tal, e aí a menina que me contratou disse, olha, eles queriam falar com você, eu falei, eu recebo depois, porque as palestras eram muito pesadas, porque tinha um limite de público ali, que eram 200 pessoas, porque além de palestrar por 8 horas, 6 horas, 8 horas, eu recebia cada uma dessas pessoas. Cada uma. Nossa, que loucura. Nossa, mãe. Era insano. Então, assim, ao O final, que era receber cada uma exatamente? tirar foto, abraçar, mandar tá. áudio no grupo da família, contar o que aconteceu e tal, não sei o quê. É gostoso. Resolver mas o problema da volume, pessoa em 5 minutos. Porque você sabe que eu descobri uma técnica, né? Eu fazendo alguns eventos também, eu falei assim, eu tinha um problema parecido. Eu falei, meu Deus, como que eu faço? Porque ou você não atende ninguém, Então, não é? Ou você atende todo mundo. Aí a gente começou a ir nos eventos com bastante gente, e aí a gente pega lá, pô, 3.000 pessoas. Você fala, o que eu vou fazer? faço? Se eu sair, eu vou ser taxado como o cara mais arrogante Sim. do mundo. Se eu ficar, Eu morro. eu morro. É. E se eu der atenção, eu morro. Se eu Aham. der pouca atenção, vou reclamar de mim Sim. também. Vou falar que eu sou... O que eu faço? Aí eu descobri uma técnica. Essa técnica aqui é massa, hein? Fica a dica. Eu fiz o seguinte, ó. Pega o microfone. Aí você fala, faça uma fila. Aí eu faço uma fila. Aí você fala assim, ó. Liguem o celular no modo selfie. Aí o celular no modo Tô selfie. fazendo tudo isso. Aí você pega e fala, agora eu vou pegar o celular de cada um, vou passar de um selfie. Quem tiver com o celular sem selfie vai pro fim da fila. Cara, mas é um... É tipo 1000 fotos em 10, 15 minutos. Não, assim. a gente chegou num ponto... Loucura, né? Ele porque industrializou a Não, foto. Porque antes era, pensa, Entendi. geralmente a galera tomava de 1 a 2 minutos do tempo do Thiago e quando é 200 pessoas... Não é problema Não, aí. mas O problema a é que gente é isso vezes 1000, tá Isso, ligado? É, 2 vira- dias. A gente chegou Vai nesse ser ponto de loucura. colocar, são tantos segundos por pessoa e a pessoa que estava organizando o evento cuidava e tal. Mas mesmo assim é muita Difícil, gente, é muita muita gente. gente. E aí nessa, então eu já estava muito cansada mesmo. E eu lembro do Bruno falar para mim, cara, por que você não faz um negócio online? Só que eu sempre tive todo o preconceito, ainda tenho, todo o preconceito do mundo com isso. Então, eu tava até falando com a Jo ali, ela disse, por que você acha que deu certo? Eu falei, eu não sei, porque eu sou totalmente avessa a tudo que dá certo. Tudo que todo mundo faz pra dar certo, eu sempre falo, gente, isso é horrível, eu não vou fazer. Eu não faço, sabe? Então, não sei, sinceramente não sei. Então, quando ele falou, faz, eu falei, não vou fazer curso online, que curso online? Não existe curso online. Só que a coisa ficou tão impraticável que um dia eu liguei pra ele e falei, Bruno, pelo amor de Deus, eu só preciso
ficar um dia em casa. E aí eu já tinha, então, mais de 500 mil de seguidores. E já era uma galera pedindo faz alguma coisa online quando eu finalmente topei. Pause. Antes de você chegar nesse ponto, de falar, vou aqui lançar um infoproduto e tal, você já estava grande em número Sim, de eu tinha seguidores. mais de 500 mil já. O que você fez e fazia para você, de fato, crescer, desenvolver uma audiência? Você tinha alguma rotina? Eu produzia conteúdo quando não tinha esse termo ainda. Produzir conteúdo. Então, na época era o Snapchat, e ali foram os maiores erros da minha vida, mas pelos quais eu sou grata. Eu dividia muito, tudo, da hora que eu acordava, à hora que eu dormia. Era um Big Brother Kardashian no Snap, sabe? Então, Mas por que você se arrepende, assim? porque naturalmente eu paguei um preço grande. Hoje eu entendo que a exposição não é assim. Hoje, entende? Entendi, As pessoas entendi. que eu amo pagaram um preço grande. A gente já tivemos problemas grandes de verdade. Hoje eu manejo isso muito melhor. Mas na época isso aproximou muito as pessoas. Mas era a febre da época do Snapchat era pra mostrar o que devia ou não devia no Snapchat. Era tudo. É rápido, Tipo, passou. Passou, É? acabou, então É. só Essa mostrava fase 24 do horas. Snapchat, assim, cara. Poxa, isso foi um negócio absurdo. Era literalmente você assistia e sumia. É. Tipo, você não conseguia ver duas vezes, Mas nos entendeu? Estados Unidos até hoje bomba esse negócio. Sim. Você vê as ações do Mas Snapchat. aí é num contexto que quando tomou esse contexto eu já saí. que eu Virou É. mais 18 nos Estados Unidos. É. Ah, é? O Snap morreu aqui por causa Amigo. disso. Era foto de coisa o tempo todo que você recebia. Eu falei, agora não dá pra ficar aqui. Entendi. E aí, nessa época do Snap, que a coisa bombava desse jeito, o Instagram lançou a função Stories. E eu não fui nem a pau. E eu lembro que eu ainda brincava que eu fui a última que apagou a luz e entregou a chave, mas eu fiquei no Snap até ele morrer. E mesmo assim, na hora de migrar para o Instagram, não foi legal, porque o Snap eram 20 mil pessoas íntimas que me viam. E no Instagram era aquela galera. Então, eu já não conseguia. A gente sabe como é na exposição. Eu não conseguia mais falar do jeito que eu falo e fazer o que eu Você faço. começou a ficar mais Eu robotizada? comecei a ficar assim? mais contida. Entendi. Porque, não por outro motivo, senão pela paz. Eu sou uma pessoa naturalmente grossa, ríspida, estúpida e tal. Tranquilão. Sou assim, fácil. Assim é quando eu tô feliz. Se eu estiver nervosa, eu vou falar desse jeito. Eu vou falar pra você, por favor, faz. Isso eu tô estourando. Você tá feliz, então, hoje? Porque Você entende? o nosso Se eu tô papo tá aqui leve. gritando. Se eu tô gritando, se eu tô assim. Isso sou eu normal. Mas é natural que as pessoas que não conhecem vão lá e veem e falam: Meu Deus do céu, por que ela tá brava? Por que ela tá grossa? Então, isso teve um impacto na hora de migrar. Mas então você foi você mesma. Você não. 100%. Mas você Nunca pensava fiz em uma uma estratégia? Nunca. Você só. Eu tô aqui fazendo tal coisa. Vou mostrar o que eu tô fazendo. Sim. Nunca, não só Você foi nunca você fiz. mesma. Não só nunca fiz uma estratégia, quanto sempre rejeitei absolutamente todas que apareciam. Então, quando todo mundo começou a falar sobre, como chama? O negócio de lançamento, fórmula de lançamento, eu falei, mas não quero saber a cor. Não quero ver. Então, na época que a gente foi lançar o primeiro, eu botei o Bruno louco, porque ele falou, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer. Eu falei, não vou fazer nada disso, não vai. Mas tem que fazer uma live, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer. Não vai fazer, não vai. E aí, como é que vai ser? E aí, quem quiser vai comprar, e quem não quiser não vai comprar, e tá ótimo. Eu recomendo isso? Em hipótese alguma. Eu tenho um curso sobre saúde em negócios em que eu falo para as pessoas, não, vocês vão fazer o oposto de tudo que eu fiz. Porque funcionou só para mim. Não funciona, mas funcionou. Você disse que não é uma fórmula, né? Assim, Do tipo, então rejeitar. uma fórmula é replicável, né? O que você Não fez funcionou pra você. Porque é uma forma burra, inclusive. É que deu certo pra mim. Mas é muito burro. Quando eu não tenho nenhum tipo de cuidado do tipo, quando. Sabe aquelas coisas que a gente deveria fazer? As pessoas vão lá no seu perfil e te perguntam: onde é? Fazem uma pergunta e eu não vou responder, eu vou falar assim: você não chegou aqui? Tá vendo a capa aqui? Então, tá vendo aqui, ó? Clica aqui. Isso não é uma coisa inteligente de se fazer. Mas é uma coisa que eu já não tenho mais idade para não fazer. Então, já não ter mais a paciência. Só que como eu conquistei a minha galera muito tempo atrás, por outros motivos, quando eu sou, naturalmente, quando eu erro, sendo, de repente, um pouco grossa, um pouco escrota, as pessoas, como já me conhecem, dizem, a Lara é assim mesmo, ela tá num dia ruim, sabe? E eles conseguem relevar isso porque o resto funciona. Porque o resto é bom. Então, o que deu certo eu nunca deixei de produzir coisa lá todo santo dia. Todo santo dia. Então, tem canais de cortes no YouTube, e eu tava falando isso com a Ju, de um moço que ele é uma graça, acho que ele chama Rafael. Ele tem tantos vídeos lá que eu nem me lembro que fiz tantos. Mas é isso, 8 anos fazendo muito conteúdo todos os dias sobre todos os assuntos. E no marketing digital, eu vejo que, claro que tem várias fórmulas que funcionam e aumentam o seu resultado, né? Mas eu também acredito em algo parecido com o que você está falando, que eu acho que o que de fato faz você vender é a sua construção e o engajamento que você teve É o dia a antes. dia, Porque assim, a gente usa uma fórmula aqui para vender, né? E que eu de fato
acredito que a gente participou da criação disso, porque poucas pessoas fazem isso, né? A gente é até reconhecido por isso. Então, geralmente a gente faz um desafio, né? A gente fica vários dias seguidos e tal. Por que a gente vende tanto? Porque a gente ativa muito o gatilho da reciprocidade. Sim. Então, quando você agrega tanto quanto você agregou durante tanto tempo, entregando a sua vida, etc., você está o dia inteiro na cabeça da pessoa, putz, ela criou essa cultura, você está ensinando ela está aprendendo contigo. Então, ela é tão grata que quando chega a hora, Sim. aumenta a conversão, de Sim, fato, né? sim. Então, você vende antes do Mas momento, acho que isso né? tem que estar envelopado um pouco meio que numa novela, vamos dizer assim, né? De tipo assim, tem que mostrar um pouco da vida do Thiago, tem que ter os personagens, tem que Sim. ter a Se Se Cal, fosse pra elencar Tarantino, uma coisa que Kaique. funcionou pra mim, é isso. É, né? É que o meu pessoal sempre esteve lá. Se você não está inscrito, se você não curtiu, isso é um grande absurdo, porque hoje foi uma grande aula aqui com a Lara. Muito tá? bom. Muito bom. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.